né? Nós temos oportunidade de estar viajando muito, visitando muitas igrejas. Outro dia a Carol falou isso, não foi? Que a nossa igreja é uma bênção. Mas eu oro para que você não precise sair, a não ser se for para fazer missões. Amém, amém? Mas você não precisa sair para perceber isso. Tem a alegria do Senhor nesse lugar. Fala para quem está do teu lado. Tem a alegria de Deus nesse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui de volta. Para quem não sabe, estávamos no Espírito Santo ali fazendo missões em mais uma cidade. Essa foi a segunda cidade no Espírito Santo onde, né, realizamos essa cruzada. Quem estava sabendo dessa cruzada evangelística lá no Espírito Santo, em São Mateus? Tem alguém? Quase ninguém, só o irmão aqui. Pois é, estávamos ali em campo missionário. Foi uma bênção. Jesus salvou, Jesus batizou no Espírito Santo, aleluia. Eu vi um testemunho de um pastor, de um apóstolo de Linhares. Linhares foi uma cidade que fizemos em julho, e eu só vim ter noção, né, conhecimento desse testemunho agora, quando eu estava em Linhares. Inclusive ele gravou um vídeo para nós. Apenas a igreja que ele pastoreia, a igreja Nova Aliança, uma igreja muito abençoada lá em Linhares, eles conseguiram anotar o nome de quase 400 cartões de decisão. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você sabe o que são 400 almas para alguém discipular? Eu acredito que não sei quantas cadeiras tem aqui. Imagine esse lugar cheio, todas as cadeiras lotadas, de uma vez chegar na igreja. Amém? 367, se eu não me engano. Ele gravou um vídeo falando, e eles estão trabalhando no discipulado. Aleluia, Jesus é bom. E fizemos agora em São Mateus, e foi lindo o que Deus fez ali também. E estamos de volta, glória a Deus. Cumprir o propósito. Fala para quem está do teu lado. Precisamos cumprir o propósito. Amém, irmãos? Precisamos cumprir o propósito. É para isso que estamos aqui. Amém? Mas hoje foi assim, Deus preparou tudo, né? A questão de estar ministrando hoje. E para mim é uma alegria sempre ministrar a palavra. Mas hoje é um dia tão especial, que tem alguém entre nós que está ficando mais linda. A Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Mas ela, cada dia que o exterior vai se corrompendo, a idade vai avançando, parece que é um mistério, ela fica mais linda. Fica de pé, minha mãe. Hoje é aniversário dela. Aleluia. E o nome já diz, irmãos, né? Não é à toa que o nome linda. Minha mãe, mais uma vez, obrigado, né, por tudo. Somos frutos das suas orações. A sua vida nos inspira, a sua fé nos inspira, a sua garra, a resiliência, a perseverança. Faltam as palavras para falar, né, as qualidades daquilo que Deus tem feito através da sua vida. E a minha oração, como oramos hoje, nós vamos orar aqui com a igreja também, mas é que Deus te proporcione longa vida, longevidade, para que possamos desfrutar dessa companhia e poder ver Deus continuar te usando. Ela participou conosco lá nessa última cruzada, ministrou lá uma palestra sobre intercessão com todos os líderes ali dos ministérios, né, da igreja, das igrejas ali de São Mateus, e foi uma bênção. Deus usou de forma tremenda, e nós oramos para que Deus continue derramando mais da presença do Senhor na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos aqui orar mais uma vez. Eu queria chamar a Carol aqui para estar orando. Hoje eu já orei por ela. Vem cá, a família, vem cá, vamos orar aqui pela vovó. Amém. A igreja, vamos estender as mãos.
Amém. Glória a Deus, né? Como é bom servir ao Senhor, né? Gastar os nossos dias na presença do Senhor. E é isso que nós desejamos para você, linda, que você gaste os seus dias servindo a Ele, né? Porque Ele é o único que não deve nada a ninguém, né? Ele sempre vai retribuir, né? Tudo que a gente faz aqui, Ele vai retribuir. E tudo que você está fazendo, Deus vai te honrar. Amém? Oh Deus, nós colocamos, ó Pai, a vida da Linda, ó Pai, no Teu altar agora, em agradecimento, ó Pai, por mais um ano de vida. Ó Deus, porque o Senhor tem a sustentado, o Senhor tem cuidado dela em todas as áreas, ó Pai. O Senhor tem guardado o coração dela, o Senhor tem dado saúde, tem dado força, ó Pai. E nós só temos a Te agradecer, ó Pai, pela presença dela também, na nossa família, pela presença dela nessa igreja, ó Pai, que ela é uma bênção por onde ela passa. Ó Deus, e que este novo ano que inicia, ó Pai, seja, ó Deus, um ano, ó Pai, de romper, um ano, ó Pai, do novo do Senhor, ó Pai, que novos sonhos, novas visões, ó Deus, novas conquistas, ó Pai, o Senhor derrame sobre a vida dela, ó Pai, em nome de Jesus. E onde ela pisar a planta dos pés, o Senhor dará a ela, ó Pai, por herança. Onde ela colocar as mãos, ó Pai, ali será abençoada e será próspero. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a tua filha, ó Pai, mais e mais para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, derrama as bênçãos do céu sobre a vida dela, em todas as áreas que ela precisa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia! Quer falar alguma coisa, minha mãe? Agradecer a Deus. E quando a gente foca no Senhor, nada nos impede de prosseguir. Todos sabem que tem um ano que eu fiquei viúva. Eu tinha tudo para parar, para ser paralisado na minha vida. Mas eu tirei os olhos das circunstâncias, da dor, da tristeza. Isso faz parte ainda. Mas eu tenho olhado para o Senhor, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele tem, que Ele confiou a mim para fazer. Então eu amo vocês, eu amo mesmo os irmãos, essa família linda que o Senhor me presenteou há 26 anos atrás. Então obrigados, irmãos, viu? Deus abençoe vocês e focar em Jesus, focar em Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Ah, irmãos, como é bom cumprir o propósito de Deus. Olha, essa é uma das orações constantes na minha vida. Deus, eu quero continuar cumprir o propósito. Porque tudo que Deus faz, ele tem uma finalidade, tem um propósito, tem uma missão. Nada melhor do que algo ser confiado a você, e você fazer, e depois, tipo, eu consegui. Quem já passou por isso? Seja uma prova na faculdade, alguém, levanta a mão. Algo que alguém delegou a você, e você fez, e depois você fez assim, ó, uau, fiz. Eu vivo isso em cada cruzada, eu vivo isso depois de cada campanha evangelística. Minha esposa, ela brinca comigo, ela fala que depois de cada cruzada eu chego com menos cabelo em casa. Tem desafios, tem logística. O meu sogro, ele nunca tinha... Para quem não sabe, essa cruzada foi na cidade dos pais da Carol, lá no Espírito Santo. E o meu sogro, ele sabia o que eu faço, ele sabe das viagens, mas ele nunca presenciou, ele nunca foi, ele nunca viu na questão de estrutura, de logística, de preparação. Ele, depois da cruzada, ele falou para mim assim: rapaz, eu não sabia que era assim não. E depois de cada campanha, eu posso dar esse respirar e falar assim: consegui, aleluia, cumprir o propósito. Fala para quem está do teu lado: cumprir o propósito.
Sabe, irmãos, isso aqui hoje que estamos celebrando mais um ano de vida, na vida da minha mãe, estamos hoje celebrando a vida. E como é bom celebrar a vida. Fala para quem está do teu lado assim, ó, bata no ombro e diga assim, ó, como é bom celebrar a vida. E celebrar a vida, irmãos, quando você vê alguém cantando, batendo ali, né, os parabéns, celebrando ali o aniversário de alguém, alguém que está cumprindo o propósito, é muito mais do que apagar uma vela, aleluia, é muito mais do que apenas ali naquela comunhão, que é bom receber palavras, receber carinho, receber presente, mas entra aniversário, sai ano, entra ano, o que importa é você estar na presença de Deus, cumprindo o propósito, aleluia. Minha mãe, Deus marca mais um ano na sua vida. Entra aniversário, cada ano, você continua aí firme, cumprindo o propósito. Para quem não sabe, não estava nada preparado para falar isso. Eu ainda estava no mundo, eu ainda estava, né, com as más companhias, bebendo. E quantas das vezes eu acordei com minha mãe nessa posição aqui ao lado da cama, assim. Ela estava intercedendo pela minha vida. Eu imagino ela falando assim: Senhor, chegou bêbado hoje, mas amanhã será um missionário. Chegou bêbado hoje, mas amanhã irá às nações. Chegou bêbado hoje, amanhã será um pastor, será um homem de Deus. Porque ela entendeu que ela estava ali também cumprindo o quê? Propósito. Amém, irmãos? Então, quando celebramos a vida, quando celebramos mais um ano de vida, ei, se você está cumprindo o propósito de Deus, aleluia, como é bom, como é bom. Como é bom gastar a saúde, como é bom ver pessoas, ainda que o homem exterior se corrompa, como diz a palavra, vai se deteriorando, o cabelo vai caindo, aí quando chega a uma certa idade, algumas coisas vão aparecendo, mas a Bíblia diz que o interior se renova dia após dia, aleluia, e cumprir o propósito, melhor ainda, amém? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 28, essa hora da palavra, fique atento que Deus quer falar conosco nessa noite. Fala para o irmão que está do teu lado: meu irmão, fique atento na palavra. Deus quer falar com você, não deixa nada te distrair. Fala para quem está do teu lado: meu irmão, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, aleluia. Você está no culto da vitória, e nessa noite Deus vai bradar ao favor da tua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, aplaudindo a Jesus nessa noite, aleluia. Esse texto que eu vou ler agora, Andrezinho, conhece de trás para frente, de cós sorteado. Todos aqui conhecem esse texto. Mas a partir de hoje, você vai ler esse texto diferente. Quando o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos capítulo 8, no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, não ouvi, com o seu. Esse texto é um texto muito conhecido, principalmente em adversidades, principalmente quando alguém passa por alguma situação. Você já viu algum irmão falar assim: oi, meu irmão, fica tranquilo, irmão, a Bíblia diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Quem já ouviu isso? Deus está cooperando.
Deus está movendo. Mas a questão é que ninguém se preocupa e não se atenta para a parte B desse verso. É isso que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a parte B vai dizer, de acordo com aqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Se eu ler esse verso de trás para frente, ele faria sentido também, irmão. Segundo aqueles que foram chamados para o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai cooperar, vai, mas tem que estar no propósito. Fala para o seu irmão, Deus vai cooperar. Mas você está no propósito, irmãos? Você está cumprindo o propósito, irmão? Quem falou que cumprir o propósito é vir para o culto de quarta-feira, escutar a palavra, vir no culto domingo, ou até, sei lá, vir todos os cultos e volta para sua casa? Quem falou isso, irmãos? Ei, é muito mais além, aleluia. Deus não mandou Jesus à cruz apenas por isso. Ele confia em você, Ele acredita em você. Deus quer fazer muito mais do que os teus olhos viram, muito mais do que os teus ouvidos ouviram, muito mais do que aquilo até que subiu no teu coração. Ei, cumprir o propósito é muito mais do que isso, irmãos. Se olharmos a palavra propósito, se você for colocar no Google, ou talvez ver o significado da finalidade, você vai ver lá, é finalidade, talvez é cumprir a missão. Esse microfone, ele tem um propósito, amém? Se esse microfone tivesse quebrado, eu tentasse pregar aqui, alguém ia trazer ele tomou uma queda, quebrou, ele ia estar cumprindo o propósito do microfone? Talvez poderia colocar ele para consertar, ou deixaria numa caixa ali, aí as traças iam tomar conta dele, as teias de aranha, iam tomar conta dele, mas ele não estaria no propósito no qual ele foi fabricado. Ei, você foi fabricado muito além do que você vir aos cultos, sentar no banco. Ei, Deus conta com você, irmão. Tem muita gente querendo que Deus coopere com tudo. Deus coopera com o meu casamento. Deus coopera, eu quero um upgrade no meu salário. Deus coopera, eu quero um carro novo. Deus coopera, eu quero uma casa nova. Deus coopera, eu quero isso, eu quero aquilo. Ei, a pergunta, a parte B desse verso, você está cumprindo o propósito de Deus? Para entender mais um pouco, irmãos, disso, que cumprir o propósito de Deus é muito mais além do que até naquele dia que você levantou a mão e disse sim para Jesus. Sabe por quê? Você tem tanto valor, pode ser através de você, que a sua família toda vai converter. Vá lá em Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo 9. Obrigado, Jesus. Mateus 9:9 fala da vocação de Mateus, fala do chamado de Mateus. Diz assim: e Jesus passando ali viu, fale comigo, viu, mais uma vez, viu, assentado na recebedoria, o homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. Ele disse como? Segue. Mais uma vez, segue. Outra vez, segue. E ele levantando-se o seguiu. Um texto conhecido, irmãos. Mateus, um cobrador de imposto, alguns também chamavam de Levi. Isso aconteceu ali na região de Cafarnaum. E os estudiosos falam que quando Jesus estava passando ali, não estava apenas Mateus ali.
Você sabia disso? Aonde Mateus estava eles chamavam de telônio, era onde os cobradores de impostos ficavam trabalhando. Quem aqui já foi no Feiraguai? Feiraguai. Imagine cobrador de imposto de um lado, Andrezinho, cobrador de imposto do lado. Dizem os estudiosos, tinha 120 ali mais ou menos, e Jesus está passando ali. Uma daquelas caminhadas, de repente ele vê Oh, não, tem gente que começou a entender aí, irmão. Tem gente que começou a entender o mistério. Eu imagino Jesus passando ali, olhou para esse daí está aí. Ele está achando que está cumprindo o propósito, mas ele vai ver o que é cumprir o propósito de verdade agora. Oh, aleluia. E de repente Jesus olha para ele. O homem, no meio de quase, não sei, qual a população daqui de Cruz das Almas, tem tempo que eu pesquisei? Quase 70 mil, falando de Cruz das Almas. Jesus olhou para uma mulher e disse: segue-me. Jesus olhou para um homem e disse: segue-me. Jesus olhou para a Igreja Batista do Brasil e disse: segue-me. Aleluia! Cumprir o propósito é muito mais além de vir esse culto, irmãos. Talvez Mateus estava achando ali, varão, que ele estava cumprindo o propósito. Estava tudo bem. As coisas estavam certas. A fila talvez estava grande naquele dia. Opa, hoje tem muito imposto aqui para cobrar. Mas tudo que Deus faz com uma finalidade. Aleluia. Não, você não entendeu. Tudo que Deus faz com uma finalidade. João 3,16 foi com uma finalidade. Foi com um propósito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê. Não, mas tem um propósito. Jesus não foi à cruz em vão. Ei, entendeu? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Essa pessoa não está aqui em vão. Aleluia. Entendeu? Quem está entendendo? Está começando a entender o mistério agora. Então, é muito mais além do que vir ao culto, irmãos. Esse culto é o nome, culto da vitória, mas ei, não tem vitória maior do que você acordar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir o propósito, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer mais. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ei, Senhor, estou aqui para te servir, aleluia. Essa é a maior vitória. Outro dia eu estava conversando com um amigo. Esse amigo meu foi colega meu de seminário. É um irmão. Hoje ele mora em outro estado, mas foi um irmão que conviveu comigo. Até hoje nós temos uma amizade muito próxima. E esse cara bebeu da mesma fonte. Fez seminário. Uma bênção na minha vida. É um irmão, só não nascemos da mesma barriga da mãe, mas a consideração é de irmão. E um dia, tanto é que na cruzada de julho, ele saiu lá do Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro. Veio com o filho, rodando, viajou não sei quantos quilômetros, só para estar conosco na cruzada. E um dia ele chegou para mim, ele vendo tudo que Deus está fazendo, as viagens missionárias, o que eu faço. Há quase 20 anos eu já faço isso. Eu já casei com a minha esposa, envolvido, fazendo esse projeto que Deus tem confiado, missões. E um dia ele chegou para mim e falou assim: rapaz, cara, eu estou bem. Ele quis dizer, esse cara é muito inteligente, ele trabalha numa multinacional, está morando numa casa perto da praia, linda. Dinheiro não é problema. Mas ele olhou para mim, Andrezinho, e disse assim: rapaz, falta algo. Cara, eu sinto falta disso. O que ele estava querendo dizer é: eu sinto falta de gastar o meu tempo para Jesus.
Eu sinto falta de doar o meu tempo, de ser além do que isso. Eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas é muito mais além, meu irmão. Deus ardeu essa palavra hoje, justamente no aniversário da minha mãe, que estamos celebrando a vida aqui nessa noite. E quando celebramos a vida, cumprindo o propósito, eu imagino o sorriso de Deus, aleluia. A minha filha está lá, mais um ano, mas eu vou dar mais força, eu vou dar mais vigor, eu vou dar mais saúde, eu vou dar mais longevidade, eu vou dar mais unção, eu vou derramar mais da presença, porque ela está cumprindo o propósito. E tudo que Deus faz com uma missão. Foi por isso que Ele enviou Jesus à cruz do Calvário, por uma missão. Tem muitos que acham que alcançar o perdido é só para os evangelistas. Quem falou isso, irmão? Quem falou? Aonde que está na Bíblia? Que é só o evangelista que pode ali pregar as boas novas. Não estou falando de vocacional, não, de vocação não, estou falando de intimação. Esse texto que eu acabei de ler aqui, Jesus passando, ele olhou assim para o cara e falou: ó, vem comigo. Intimou ali. Essa cadeira vazia que está do teu lado, poderia estar alguém aí. Não precisa levantar a mão, mas é só para você refletir. Você chamou alguém para esse culto nessa noite. Não precisa expressar, levantar a mão, apenas para você refletir. Você poderia ter chamado alguém para esse culto essa noite. Sabe por quê? Estamos aqui para isso. Essa é a nossa finalidade, irmãos. Estou falando que você tem que pregar, mas Deus quer te usar. Aleluia! Isso é sim cumprir o propósito, ser testemunha de Cristo Jesus. O homem chamado Oswald Smith. Esse homem, quando falamos em missões, falamos em mensagens semelhantes a essa que eu estou pregando nessa noite, eu lembro desse homem. Esse homem, certa vez, em 1962, ele estava pregando em um congresso com o evangelista Billy Graham. E ele fala para a igreja. Ele fala para quem? Para a igreja. Ele não estava pregando, varão, em uma cruzada, aonde a nossa finalidade é alcançar os não crentes. Não, ele estava falando para a igreja, talvez como eu estou pregando para você aqui nessa noite. E ele falava para a igreja algo assim, eu vou repetir a fala dele. E ele falava: vocês que estão aqui nessa noite, o nosso objetivo, estamos aqui para cumprir o propósito. Mas se quando eu falo em alcançar os perdidos, o seu coração não pulsa diferente, não desce uma lágrima do seu olho, não desperta um pouquinho de interesse, quando falamos em missões, quando falamos em evangelizar, aí ele diz assim para a igreja: há uma grande possibilidade de vocês nunca terem nascido de novo. É forte ou não é, irmãos? Sabe por que temos que cumprir o propósito? Porque o nosso olhar, quando você sai na rua, você tem que olhar para as pessoas com um olhar de eternidade. Como assim, pastor? Você tem que olhar para aquele seu vizinho, imaginando ele sendo seu vizinho na glória. Quando você anda nessa perspectiva de vida eterna, irmão, você vai pregar até para o teu travesseiro. C.S. Lewis, ele disse certa vez que, deixa eu lembrar, que os cristãos que fizeram mais no tempo presente foram aqueles que trabalharam e pensaram muito no porvir, ou seja, na eternidade. Cumprir o propósito, aleluia. Cumprir o propósito. A partir de hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus vai continuar cooperando, sim. Mas a parte B desse verso: segundo aqueles que foram chamados para o seu propósito. Ei, está cumprindo o propósito, está cumprindo o propósito. Aleluia!
o interessante que me chama a atenção nesse texto de Mateus 9 é que quando Jesus disse assim para Mateus, ele passando ali naquela, como se fosse uma avenida de um lado e outro de cobradores de impostos. Ele passando, de repente ele olha para uma pessoa, ele parou. Ei, você. Imagina o Mateus, mas talvez olhando para um que estava do lado, talvez olhando para o outro, olhando para trás, Jesus, não, é você mesmo. Segue-me, vem comigo. Eu imagino Jesus falando assim, olha, a partir de hoje, Mateus, o que eu fizer, faça também. A partir de hoje, eu serei o seu exemplo. Aleluia. Anda aí, Saria, anda para qualquer lugar na igreja. Quando Jesus estava falando assim, ó, Mateus, segue-me. Você sabe o que é seguir alguém, irmãos? Você sabe o que é seguir alguém? Você sabe o que é estar prestando atenção em uma pessoa? Onde ela está indo, você está indo também. Alguém já falou no trânsito, segue-me, você tem que ficar ligado, olhando. Eu imagino Jesus andando e falar, o que eu fizer, faça também. Onde eu for, você irá passar também. Eu serei o seu exemplo, segue-me. Aleluia. Agora tem gente que está aqui, daqui a pouco distrai, olha um atalho, perdeu o caminho, está perdido na vida aí. Será que estamos de fato, obrigado, Sarinha, obrigado. Será que estamos de fato seguindo mesmo, irmãos? Seguindo a risca. O evangelista Adam pregou uma mensagem na conferência que teve lá em São Mateus. E ele falou assim, ó, você quer ser um crente normal? Um crente normal é a gente olhar a igreja de Atos aqui, a gente só olhar a Bíblia e vai ver o que é um crente normal. O evangelho é simples. Mas será que estamos seguindo de verdade, irmãos? Eu sempre falo isso, mas eu preciso falar. Será que quando usamos uma roupa, será que essa roupa, ela condiz aquela roupa que eu e você precisamos seguir, precisamos testemunhar Jesus? Será que o que sai da nossa boca, quando estamos em uma rodinha de amigos, será o que sai da nossa boca é uma conversa que agrada a Jesus? Eu sempre digo que a melhor estratégia para ganhar alguém para Jesus é o nosso testemunho. Esse é o melhor testemunho. Essa é a melhor estratégia. Então, ei, começa a refletir, começa a pensar. Talvez alguém que está olhando muito para você, ei, deixa Jesus brilhar na sua vida, aleluia. Continua cumprindo o propósito, mas deixa Jesus brilhar na sua vida. Isso é cumprir o propósito, irmãos. Tem muita gente preocupado com vitória. Eu quero a vitória, eu quero isso, eu quero sucesso, eu quero um desafio, uma campanha que Deus me levou a fazer e aconteceu isso no meu emprego. Mas eu desafio você a cumprir o propósito de Deus. Ei, vai chegar de bandeja assim, ó. A tua listinha de oração vai começar a diminuir ali, ó. Você vai ter que riscar. Oi, Deus, eu não tinha pedido isso, mas chegou, começou a cumprir o propósito. Chegou! Porque, irmãos, obediência gera providência. Diga comigo, obediência gera providência. Mais uma vez, obediência gera providência. Que é isso, pastor? Está na Bíblia. Noé, de repente Deus intima Noé e construa a arca. Nunca tinha ouvido nem falar o que é arca. Nunca tinha chovido na face da terra. Mas sabemos que Noé obedeceu. Resultado, providência, salvou a sua família toda, aleluia, livramento, aleluia. Obediência gera providência. Abraão, mesma coisa.
De repente um dia, Deus, eu quero um filho. Mas não, Ismael não, Isaque, filho da promessa. Imagina Abraão eu fico conjecturando, irmãos, né? Não, Senhor, tem um outro, então vai Ismael aqui. Não, é o Isaque. Tá bom. A Bíblia diz que ele obedeceu, no dia seguinte arreou o jumento, levantou de madrugada e foi para o lugar que o Senhor ainda iria mostrar. E na hora do sacrifício, aleluia, obediência gera providência. Na hora do sacrifício, não, Abraão, não precisa fazer mais isso. Quando olhou para o lado, olha o cordeiro lá no lugar do sacrifício. Obediência gera providência. Eu desafio você a cumprir o propósito de Deus. Ei, vai chegar a casa, se é a casa que você precisa. Vai chegar o marido, vai chegar a provisão. O teu filho vai voltar para o evangelho. Tudo vai voltar a ajustar, porque você resolveu cumprir o propósito de Deus. Oh, irmãos, eu teria tanto testemunho para contar aqui, irmãos. O que Deus fez nesses 18 anos, quase 20 anos em missões ininterruptos. Eu quero deixar bem claro para vocês, era o meu sonho trabalhar de tempo integral para o Senhor. Acho que eu nunca contei isso aqui. Vou contar de primeira mão hoje. Fazendo seminário, Andrezinho, encontrei uma bênção aí dessa. Encontrei essa mineira abençoada, linda, maravilhosa. Eu falei, Jesus, é essa que eu vou casar. Mas eu fui para fazer o seminário. Era mantido, né, pelos irmãos. Eu vivia pela fé lá, irmãos. Aí quando eu conheci ela, eu falei, Deus, agora o negócio começou a ficar sério. Eu tenho que trabalhar, porque casar, né, tem que pelo menos pagar algumas coisas. E aí, varão, só fazendo seminário. Aí um dia eu cheguei, estava com ela na praça de alimentação e falei com ela assim, olha, eu não tenho dinheiro, você está casando com uma pessoa que pela fé, Deus abençoa muito, mas eu não tenho nada agora. E aí ela falou, não, nem que a gente venha para a praça de alimentação, você pague um sorvete para mim, eu vou estar feliz. Aí derreteu o coração. Mas nesse dia eu fui em um lugar que chama Psyu, lembra? Eu fui lá dar o meu nome para trabalho, varão. Falei, não, Deus, estou aqui fazendo seminário, mas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Um turno faço seminário, outro turno eu trabalho, mas eu quero trabalhar. Eu vou casar, quero trabalhar, vou casar. Mas o meu sonho no íntimo era o quê? Trabalhar para o Senhor. Tempo integral. Fui lá no Psyu, na hora que chegou a minha vez. Tem algum propósito eu estar contando isso aqui. Alguém precisa ouvir isso aqui. Na hora que eu chegou na minha vez, o cara, boa tarde, tudo bom? Para quem não sabe, Psyu é eu não sei aqui na Bahia, em Salvador, é um lugar onde você vai, os desempregados colocam o nome e se surgir vagas e tal, eles pegam, né, no cadastro e ligam para você e tudo mais. Aqui é o Sim, pronto. Lá é Psyu. Aí chegou na minha vez, o cara, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, aquele frio na barriga, irmão. Aí o cara falou assim, você quer trabalhar, né? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, olha, temos aqui vaga de cobrador de ônibus. Meu Deus, é perigoso. Pensando, né? Pensando assim por dentro, não falei para ele. Perigoso, Belo Horizonte, assalto no ônibus. Aí eu falei, passa outro aí, qual outro? Aí ele falou, vendedor. Aí eu pensei comigo, vendedor, rapaz, eu sou ruim para vender as coisas. Eu não tenho papo de vendedor. Eu não tenho papo de vendedor, né? Aí, você talvez daria certo. Aí ele falou, aí eu falei, qual outro? Aí ele falou assim, motorista. Eu falei, tô dentro. Eu gosto de dirigir, habilitado. Falei, pode colocar motorista. Irmão, como Deus move, Andrezinho. Na tarde, dei o meu nome, ela comigo. Voltamos, fui para minha casa, morava perto da Lagoinha, do lado da igreja mesmo, no prédio. Entro em casa, o telefone toca, a secretária do meu pastor, o diretor do seminário. Ô Léo, você está ocupado? Não, tô tranquilo. O pastor Heber quer te ver. O pastor Heber era o diretor do seminário que eu fazia. E quando eu entrei na sala, irmãos, ele falou assim mesmo, meu filho, senta aí. Meu filho, você está precisando de trabalho? Irmãos, eu quase caio. Eu acabei de dar meu nome 2 horas atrás, num lugar público,
para outros empregos. E ele chegou e falou: você está precisando de trabalho? Eu falei: pastor, que é isso? Que é isso o quê? Aí eu contei a história a ele. Ele falou: você é habilitado? Eu falei: eu sou habilitado. E ele falou: nós estamos precisando de um motorista aqui no seminário. E eu senti de te perguntar primeiro, antes de dar oportunidade para os outros alunos. E aí ele falou assim: você é habilitado? Eu falei: sou. Você sabe dirigir mesmo? Eu falei: sei. Então o teste vai ser agora. Ele tinha um Corolla automático, irmão. Eu entrei no carro tremendo igual a vara verde. E aí o nosso teste vai ser agora. Eu tenho que ir ali, você vai dirigindo e tal. Aí fomos. E aí eu cheguei, dirigi o carro. Quando terminou ali a corrida, né? Paramos, ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou assim: você agora é o novo motorista do Seminário Teológico Carisma. Obediência gera providência. Só obedecer, irmãos, é muito mais do que está aqui no banco hoje, agora aí. É muito mais, irmãos. Ei, Jesus não foi à cruz para isso não, irmãos. Você pode chamar alguém para vir para o culto. Você pode liberar uma palavra. Você pode fazer essa oração assim, ó: Deus, o que queres de mim, Deus? E quantos testemunhos, irmãos. Eu falaria aqui horas o que Deus fez, porque Ele entendeu que eu estou cumprindo o propósito dele, e não vai faltar saúde, não vai faltar, tem livramento, tem dinheiro. Oh, irmãos, tem. Quando você vê andando no carro novo aí, irmãos, agora, eu queria que você pesquisasse a minha vida lá atrás, irmãos. Como foi que começou? Eu chegando na rodoviária para fazer uma cruzada de ônibus, e o pastor pegando material, e foi, irmãos, e Deus foi acrescentando. De repente colocou um carro na minha mão, e é uma história longa, e Deus abençoando, e cada carro que chega é um milagre de Deus, é uma provisão de Deus, porque eu resolvi obedecer. Esse culto, irmãos, aqui você vai sair com a bênção hoje tão grande desse culto. Mas é algo assim que vai ser consequência de algo que você vai começar a fazer a partir de hoje. Quem pegou, diga amém. Aleluia! E quando Jesus disse: segue-me, por isso que eu falei para você repetir: segue-me. Eu imagino, talvez Mateus assim: Jesus, ó a fila aqui, Jesus, hoje está uma maravilha. A fila está boa. Jesus, espera mais um pouquinho, amanhã eu vou. Jesus, espera mais um pouco, só hoje, amanhã o senhor passa aqui novamente, eu vou. Não houve questionamento. A Bíblia diz que Mateus levantou imediatamente e o seguiu. Quando vamos lá em João capítulo 9, não precisa abrir. João 9 nos mostra ali mais uma caminhada de Jesus. De repente Jesus estava andando ali com os discípulos e vê um homem cego. E de repente começa um questionamento ali: mestre, tá, e esse cara aqui, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus ali começa a conversar e fala: não, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. E Jesus continua ali, aquele discipulado andando, e fala: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Eu imagino Jesus ali falando: ó, não deixa para fazer amanhã o que eu te chamei para fazer hoje. Fala para quem está do seu lado: é hoje. Não fica adiando não, viu? Hoje.
Uma vez um pastor estava pregando uma mensagem desafiadora como essa, da igreja a cumprir o propósito, aos irmãos se levantarem, a estarem no centro da vontade de Deus. E daqui a pouco um homem se levanta lá da última fileira, ele vem andando, ele veio, quando chegou na frente do púlpito, parou, o pastor olhou para ele e falou: "Tá tudo bem, jovem?" E ele falou: "Pastor, a partir de hoje, eu sou essa pessoa sem reservas, eu irei cumprir o propósito de Deus, sem reservas, eu estarei fazendo o que Deus me chamou para fazer, sem reservas, eu serei um seguidor de Cristo Jesus, sem reservas." O pastor olhou para ele e falou: "Rapaz, você está falando sério mesmo?" "Tô, pastor." "Fica de joelho aí." Botou para ficar de joelho, ministrou na vida daquele jovem, abençoou aquele jovem, liberou uma palavra profética de milhões de multidões na vida daquele jovem que ele iria alcançar. E aquele jovem foi embora. Anos e anos e anos e anos e anos depois, sabe quem era aquele jovem que saiu lá de trás e recebeu a oração do pastor? Está lá em um dos capítulos do livro Os Heróis da Fé, Dwight Lyman Moody. Era D.L. Moody que saiu, veio andando. Para quem não sabe, o D.L. Moody não sabia falar direito, falava errado, os amigos davam risada dele, mas quando o D.L. Moody abria a boca, era Deus falando através da vida dele, era salvação. Quando Moody abria a boca, era a vida se rendendo, porque ele entendeu naquela noite que é muito mais além do que ele estar no banco da igreja, escutando uma mensagem, vai para casa, volta na outra semana. Não, ele falou: "Pastor, sem reservas hoje, sem reservas, eu quero cumprir o propósito, usa-me sem reservas." Quem sabe não está aqui nessa noite o próximo Billy Graham desta geração. Quem sabe não está aqui nessa noite o próximo Billy Graham dessa geração. Quem sabe não está aqui nessa noite a próxima Joyce Meyer dessa geração. Quem sabe não está aqui nessa noite a próxima Catherine Kuhlman dessa geração. Quem sabe não está aqui hoje um homem ou uma mulher que decide sem reservas estar na presença de Deus. Aleluia! Isso aqui de Mateus foi uma intimação. Quem entende comigo que foi uma intimação, isso levanta a mão. Quem não está falando de vocação, irmão? Não, Mateus, venha porque você está vocacionado agora a ser um dos meus discípulos, vai ser... Não, irmãos, foi uma intimação, assim como ele me intimou. Assim como ele me escolheu, e eu levantei a mão e disse um sim para ele um dia. Eu não estou falando aqui que você tem que sair do seu trabalho, eu não estou falando aqui que você tem que largar tudo, não, ei, o seu trabalho é o campo missionário, o seu trabalho lá na faculdade, na escola, lá no trabalho, no lugar onde for, lá é um campo missionário. Se cada um de nós, irmãos, como cristãos, entender essa mensagem e colocar em prática, meu Deus, em pouco tempo essa igreja aqui vai ter que ter 3, 4, 5 cultos no domingo, porque não vai caber de gente, irmãos. Quando nós entendermos que é muito mais além do que vir ao culto, meu irmão, não, você não está entendendo. Eu visitei uma igreja, irmãos, em Boa Vista, Roraima, Igreja da Paz. Tem um líder muito conhecido que é o pastor Abe Uber. Eles têm um método de discipulado que chama MDA, Método de Discipulado Apostólico. É o discipulado de 1 a 1. É uma igreja muito conhecida. O nosso pastor conhece muito bem o pastor Abe Uber. E o pastor dessa igreja lá, um dia ele chegou para mim e falou assim: Pastor Léo, você pode pregar na nossa igreja domingo? Eu falei: posso. Isso foi lá em Roraima, a gente estava com a cruzada lá na época. Eu falei: claro, posso. Mas olha, se prepare para pregar 5 vezes no domingo. Eu falei, como assim, pastor? 5 vezes? Normalmente, 2, 3. Ele: não se preocupe, você vai pregar a mesma mensagem. Pode pregar a mesma mensagem, mas você vai pregar 5 vezes.
Um detalhe, Andrezinho, a igreja tinha capacidade para mais ou menos 2.500 membros. 2.500 lugares, né? Cadeiras sentadas. Eu nunca vi um negócio daquele, irmãos. Faltava cadeira. Varão, terminava um culto, já tinha outro portão, era tipo um galpão grande. Terminava um culto, abria o portão, o povo saía, o outro portão já estava com a multidão com fome de Deus, para entrar, para receber a palavra. Oh, aleluia! Mas por quê? Isso era por causa do pastor da igreja? Não, é porque a igreja se conscientizou, Vini, que era muito mais além do que está no banco. Eu nunca vi um negócio daquele, irmão. Depois eu falei com o pastor, uau, o que é isso? Ele falou, Deus tem abençoado aqui a nossa igreja. E ei, Deus não faz acepção de pessoas. Fala para quem está do teu lado, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez isso lá em Boa Vista, Roraima, Ele vai fazer aqui na Igreja Batista do Brasil. Aleluia! Essas cadeiras novas, irmãos, é para comemorar. Deus está selando algo novo, um tempo novo, avivamento. Vai faltar cadeira, irmãos. Porque é muito mais além, é cumprir o propósito. Quando você vê alguém falando esse texto que eu iniciei, Romanos 8, 28, você vai lembrar dessa mensagem. Quando alguém falar assim, não, rapaz, ó, todas as coisas cooperam, aí você vai lembrar assim, eu estou cumprindo o propósito. Porque a parte B desse verso fala muito forte, eu estou cumprindo o propósito. Aleluia! Um homem chamado David Brainerd, o grande missionário enviado aos índios americanos de pele vermelhas, ele disse, Deus, eu me regozijo na minha necessidade de vestir e de comer, contanto que me dê almas, e eu viverei. John Knox, o grande reformador da Escócia, ele disse, Deus, me dá as almas da Escócia, senão eu morrerei. Estamos vivendo um tema, né? A época está falando muito do chamado, e essa mensagem se encaixaria disso também. Eu fui chamado para algo e eu estou fazendo isso. É como esse microfone que eu estou falando aqui, ele está cumprindo o propósito, eu estou usando ele, eu estou falando. Será que Deus pode olhar para nós e falar assim, ei, você está cumprindo o propósito? A partir de hoje, crie um hábito. Cada culto, chame alguém para vir ao culto. Chame alguém para vir ao culto. Meu pai deixou esse legado, irmãos. Meu Deus. E quando eu ia pregar, ele chamava a gente, chamava os amigos dele da horta lá perto da casa dele. Rapaz, meu filho que vai pregar hoje, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco ele chegava aqui com 3, 4, 5 amigos, era assim. No hospital, quando eu cheguei lá, primeiro dia que eu cheguei, que eu vi meu pai internado, nas primeiras noites, nos primeiros dias, ele estava na enfermaria, tinha mais 2 pessoas lá, e adivinha o que ele fez quando eu cheguei? Quem imagina? E mandou eu fazer o quê? Meu filho é pastor, meu filho, ora aqui, ó meu filho, está com esse problema, Deus vai curar ele, Jesus vai curar, e tal, e pregava lá dentro. Deixou um legado. Né, mãe? Deixou um legado. E tem gente se preocupando com herança. Ah, o que é que eu vou deixar? Ei, herança passa, legado permanece. Fala para quem está do teu lado, herança passa, legado permanece. Aleluia. Aleluia. Será que estamos cumprindo o propósito, irmãos? Quantas pessoas eu encontro na rua? Quantas pessoas eu encontro na rua? Rapaz, teu pai falou do evangelho. Hoje chegou um cara lá pedindo comida na minha casa. E ele começou a chorar, mas chorava de soluçar. Se seu pai estivesse vivo, ele estava falando isso para mim. Olha, ele falava para eu não beber mais. Eu falei, por que você está bebendo ainda, rapaz? Se seu pai estivesse vivo, mas aqui, eu estou aqui falando. Então, padre, me chamei até para vir no culto hoje. Não veio. Então, crie um hábito. Vai ter culto amanhã. Faça uma listinha. Você não costuma fazer uma listinha de avisos, de mensagem, de coisa de política, vota em fulano, vota em partido tal. Faça uma lista de mensagem para vir ao culto.
Faça uma lista de transmissão. Ei, culto da vitória, vamos lá comigo? Porque amigo que amigo chama para vir no culto. Amigo que amigo chama para experimentar da presença de Deus. Amigo que amigo incentiva para estar no centro da vontade de Deus. Então eu desafio você a partir de hoje. Cada culto, convide algum amigo para vir. Quem aqui está pensando em algo assim? Fulano era para ouvir essa palavra hoje. Não é? Sempre tem alguém que a gente lembra. Mas eu creio que aqui nessa noite está os próximos Billy Graham dessa geração. Eu creio, varão. Ah, como eu creio. Só para você entender como Deus faz. Deus pegou uma criança. Irmão, certa vez uma turminha foi visitar a casa que o John Wesley morou. John Wesley deixou um legado. Igreja Metodista Wesleyana, legado, fruto da vida de John Wesley. Um homem que fez história, que deixou um legado aqui na terra. Até hoje crianças ouvem falar de John Wesley. John Wesley está lá em um dos livros Heróis da Fé, é um dos capítulos. E uma vez, Andrezinho, uma turminha de alunos foram visitar a casa que o John Wesley morou, apenas para conhecimentos gerais, de homens que fizeram história. E aí o professor mostrou, aqui era onde o John Wesley lia a Bíblia, aqui era onde ele gostava de ler a Bíblia com a família, aqui era o quarto de John Wesley, aqui era isso, aqui era aquilo. Aí de repente, um professor mostra aqui, era onde o John Wesley costumava orar. Os estudiosos, quem já foi na casa que o John Wesley morou, eles dizem que lá até hoje, tem marcas dos joelhos onde o John Wesley costumava falar com Deus. Aquele homem tinha tanto prazer nas orações que ele passava horas ali falando com Deus. E aí o professor mostrou ali, né? As crianças, olha, aqui era onde o John Wesley costumava orar. Voltaram para o ônibus. Quando estava chegando no ônibus, o professor resolveu voltar porque ele viu que ficou um aluno na casa. Quando ele voltou, tinha um aluno, uma criança. Era não sei, talvez 10, 12 anos, não sei, mas era uma criança. E aquela criança, quando ele chega, ele pega aquela criança no mesmo lugar que o John Wesley estava orando, que o John Wesley costumava orar. E aquela criança orava alto, e ela chorava e falava assim: Deus, faz outro John Wesley desta geração. Faz outro John Wesley nesta geração. Deus, faz de novo. E aquela criança falava: faz outro John Wesley, faz outro John Wesley. E ela chorava. Aquele professor começou a chorar também ali, de ver uma criança tão pequena de idade, mas com a convicção em cumprir o propósito de Deus. Aquela criança chorava, o professor chorava, era um momento de presença de Deus. Quando aquela criança terminou de orar, o professor olhou para ela e disse: Billy, vamos, Billy Graham, ô Billy, a turma está esperando no ônibus, vamos perder o ônibus, Billy. Hey, era Billy Graham. Deus ouviu as orações de Billy Graham. Quem sabe não está aqui nessa noite o próximo Billy Graham desta geração. Só depende de você. Fala para quem está do seu lado, só depende de você. O mesmo Espírito Santo que usou Billy Graham habita em você, está dentro de você. O mesmo Espírito Santo que usou o Reinhard Bonk está dentro de você. Só depende de uma atitude, como aquele jovem D.L. Moody, que saiu lá de trás e falou para o pastor: pastor, a partir de hoje eu sou essa pessoa. Sem reservas. Sem reservas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Para salvar, Deus não faz acepção não, mas para usar, Ele usa quem quer ser usado. Eu vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas. Uma pessoa cometeu um crime terrível ali na esquina, se arrependeu, entra no culto nessa noite, levanta a mão, se arrepende, Deus salva ou não salva? Agora Deus, depois de uma mensagem dessa, aí Deus está balançando a pessoa: rapaz, é você, Deus vai te usar. Aí a pessoa fica, aí levanta o que está do lado, vem: ei,
Deus usa quem se dispõe a ser usado por Ele. Aleluia! Profetizo GFs aqui transbordando de pessoas. Profetizo GFs aqui multiplicando. Profetizo aqui 3, 4, 5 cultos aqui cada domingo. Eu profetizo um avivamento que está vindo nessa igreja, nessa cidade, alcançando os bairros, alcançando as famílias aqui dessa cidade, porque hoje nós estamos entendendo que estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Você vai ver, irmãos. Você vai começar a experimentar um agir de Deus na tua vida, uma graça, um favor de Deus na tua vida, provendo para você, respondendo orações talvez não respondidas. Porque você entendeu que obediência gera providência. A Bíblia diz que o povo perece, lá em Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Mas eu digo que perece também porque não obedece. E quando obedecemos, meu Deus, fala para quem está do teu lado, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Fica de pé no teu lugar, glorificando a Jesus. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida.